companheiros do NEP que têm nos acompanhado nessa viagem através da história da humanidade, de acordo com os princípios da doutrina espírita, conforme foi ditado pelo Espírito de Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz. Hoje daremos início ao capítulo 18º, onde estaremos observando os abusos do poder religioso, na sua primeira parte. Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja de acordo com os seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente, num crescendo espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento. Estes missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Através do acompanhamento da nossa leitura do A Caminho da Luz, nós já temos percebido os grandes desvios que a Igreja Católica vinha sofrendo nestes tempos. O papel dos cardeais cada vez mais estava ligado às questões do poder do que realmente de religião. Os cardeais eram escolhidos pela sua influência política e principalmente pela cumplicidade que havia com o poder temporal naqueles tempos. Porém, os enviados do Cristo, do plano espiritual, sempre zelaram pelo patrimônio da mensagem do Cristo, e de tempos em tempos havia um sopro de renovação dentro da Igreja Católica para tentar levar novamente ao eixo central dos ensinamentos do Cristo e da ligação do papel da Igreja de ligar todos a humanidade ao sagrado, a mensagem do Cristo e a união com Deus. Isso começou a ter uma pequena mudança quando o Papa Estevão II conseguiu organizar o que ficou conhecido como o Estado Pontifício, com a criação do Vaticano, porque aí em 756 a Igreja Católica começou a centralizar novamente todo o poder da Igreja em um só local e começou a diminuir a influência da política, a influência das questões materiais dentro da Igreja. Isso teve um impulso muito grande quando, no século X, surgiu o Mosteiro de Cluny. O Mosteiro de Cluny, ele era na França e ele estava ligado a São Bento, à Ordem dos Beneditinos. E neste mosteiro começou toda uma revolução para que as reformas que ficaram conhecidas como reformas clúnicas
pudessem retornar ao patrimônio dos ensinamentos do Cristo e que a igreja voltasse novamente para as coisas espirituais. Então eles começaram a cultivar uma celebração das horas litúrgicas, com o canto dos salmos, o que veio a dar origem aos famosos cantos gregorianos. Eles também instituíram, com a construção dessa abadia, né, de Cluny, do mosteiro de Cluny, uma aliança entre a beleza e a religião, de modo a que a abadia foi criada com muita riqueza arquitetônica para mostrar que o local de encontro com Deus tinha que ser unido à beleza, porque a criação divina, ela sempre é bela e harmoniosa. Eles também começaram a criar as escolas para as crianças, prepararam bibliotecas e o ato de escritória, né, a transcrição de livros ali foi acentuadíssima, preparando o destino de todo o ensinamento do Cristo e de toda a riqueza dos primeiros cristãos para que ficasse registrado para a posteridade. Um outro fator interessantíssimo da abadia de Cluny era que lá eles tinham trabalhos manuais, de modo a que pudessem explorar economicamente as propriedades das abadias, de modo a que ela pudesse ser autossustentada e não depender da contribuição do povo, que, venhamos e convenhamos, passavam por situações muito precárias nessa época. E o exemplo de Cluny se espalhou, e muitos governantes, muitos senhores começaram a pedir o auxílio daqueles beneditinos para que os conceitos de Cluny se ampliassem e renovassem as atitudes da Igreja Católica. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI. Pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica e as do reestabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Convocando um concílio em Roma, no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado. Quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Eis que era chegado o momento de que Hildebrando deveria encarnar na Terra. Isso se deu na Itália, na região de Sovana, que era pertencente ao território de Toscana,
E foi entre 1020 e 1025, não se sabe ao certo, que ele encarnou aqui na Terra. Ele era de uma família de baixa condição social, porém, ele cresceu no ambiente da Igreja Romana, ao ser confiado ao seu tio, que era abade do mosteiro de Santa Maria, em Aventino, onde fez os votos monásticos. Isso quer dizer que Ildebrando era beneditino. Em 1046, ele ingressou como monge no mosteiro de Clã, onde adquiriu as ideias reformistas que regeram o resto de sua vida e que fariam encabeçar a chamada Reforma Gregoriana. A sua eleição como Papa é considerada fora do padrão habitual, porque ele não era sacerdote quando foi eleito Papa, e ele foi eleito por aclamação popular, em 22 de abril de 1073. Ele teve a sua vida e obra conduzidas pelas convicções da Igreja como obra divina e encarregada de abraçar toda a humanidade, para a qual a vontade de Deus é lei única. E que, na faculdade de instituição divina, a Igreja colocava-se sobre todas as estruturas humanas, em particular sobre o Estado secular. A superioridade da Igreja era para Gregório VII um fato indiscutível. E em 1075, Gregório VII publica o Dictatus Papae, que são 27 proposições onde ele coloca as suas ideias sobre o papel do Papa e na sua relação com os poderes temporais, os poderes mundanos, especialmente com os imperadores do Sacro Império Romano. Essas ideias nós podemos resumir em 3 pontos principais. Primeiro, o Papa é senhor absoluto da Igreja, estando acima dos fiéis, dos clérigos e dos bispos, e acima de todas as igrejas locais, regionais e nacionais, e acima dos concílios. Desta maneira, o terceiro ponto, o Papa é Senhor único e supremo do mundo. Todos lhe devem submissão em questões religiosas, incluindo os príncipes, reis e imperadores. Com isso, Gregório VII criou um sério problema com vários imperadores, porque eram esses imperadores que nomeavam os cardeais, que nomeavam os papas. E com assim, ele trouxe tudo para Roma, tudo para as suas mãos. Gregório centralizava todas as querelas importantes para a intermediação dele, coincidindo naturalmente com a diminuição do poder dos bispos locais, o que motivou algumas lutas contra essas esferas mais altas do clero. Recentemente, essa caracterização do governo gregoriano como marco centralizador da política e administração da Igreja foi colocada em xeque. Porém, ele venceu. Essa batalha pelos fundamentos da supremacia papal teve seu apogeu quando ele decretou a obrigatoriedade do celibato e o ataque à simonia. A simonia era o comércio dos objetos sagrados, a venda de bens espirituais ou a compra de algo considerado sagrado. E era muito comum, naquela época, este comércio profano. Todas essas querelas com os poderes mundanos, os imperadores, com o Papa, foram finalmente, depois de muito sacrifício e depois inclusive da morte de Gregório VII, através do que ficou conhecido como a Concordata de Worms, que foi um acordo entre o Papa Calixto II, que sucedeu a Gregório, e o imperador Henrique V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e foi celebrado em 23 de setembro de 1122, para resolver essa disputa de quem é que podia nomear os membros do clero. As advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade,
a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que eram preciso combater e profiligar. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Neste caso está Pedro de Vaux, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados. Comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de amor e redenção, esse homem extraordinário, a quem fora comedida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram à história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma. Não obstante os guantes de ferro da Inquisição. E não era só dentro da Igreja que os emissários do Cristo agiam para que se voltassem o cristianismo no seu caminho correto, conforme ensinado pelo próprio Cristo. É assim que em 1140, Pierre Valdet, ou Pedro de Vaux em francês, ou Pedro Valdo em português, surgiu na região de Lyon, onde depois surgiria o nosso querido Hippolyte Denisard Rivail. E Pedro, apesar de muito rico, por ser um comerciante muito bem sucedido em Lyon, decidiu abandonar todos os seus bens, com exceção daquilo que fosse necessário única e exclusivamente para o sustento da sua família, para os pobres e necessitados, tocado no fundo de sua alma pelo estudo que ele fazia dos evangelhos de Jesus. E ele, através do seu exemplo, congregou em sua volta um grupo de discípulos que ficaram conhecidos como os pobres de espíritos, os pobres de Lyon. Valdo e seus seguidores passaram então a pregar as suas ideias pela região. E em virtude de se recusarem a interromper as suas pregações, porque assim impôs o arcebispo local, eles foram excomungados em 1184 e depois também excomungado pelo Papa. Entre 1170 e 1180, Valdo encomendou de um clérigo, ou muitos dizem que foi ele mesmo que fez uma tradução da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho, do latim para a língua local, que era o franco-provençal. E ele foi
deste modo, né, o primeiro que tomou o impulso de traduzir a Bíblia para uma linguagem moderna, que não fosse o latim. Devido à recusa dos sacramentos e dogmas católicos, que eram em voga na época, né, a ele foi atribuído o título de pré-reformador. E mesmo assim, depois da sua morte, essas bases ideológicas que Pedro de Vaux difundiu e os seus seguidores, né, eles foram os precursores da reforma protestante de Martim Lutero. E mesmo após a sua morte, os seus discípulos unidos permaneceram trabalhando da mesma maneira que Pedro trabalhava e ficaram conhecidos na história como os valdenses, que foram fundamentais no futuro para que a Igreja tomasse novos rumos. É assim que opera Cristo, é assim que operam os seus trabalhadores, sempre atentos e sempre buscando enviar aqueles que estão preparados para reconduzir os caminhos da Igreja de Deus, a Igreja que não foi fundada pelo Cristo, mas usava o seu nome para deturpar o seu Evangelho e para que estes emissários pudessem retomar a pureza do ensinamento do nosso Mestre Cristo. E assim, nós vamos fechar por enquanto este capítulo, dando continuidade na semana que vem com esta fase tão importante da história do cristianismo perante a humanidade. Eu aguardo vocês.